todos novamente. Hoje a gente vai continuar trabalhando o tema mediunidade, que a Nájila já vem trabalhando há algumas semanas. Porém, hoje a gente vai trabalhar especificamente sobre as manifestações mediúnicas, que é um tema dentro, um subtema da mediunidade, e mais especificamente ainda sobre as comunicações dos espíritos aqui na Terra, que dentro das manifestações mediúnicas é um outro subtema. Então hoje a gente vai, dentro desse campo da mediunidade, apanhar um tema específico, um ponto, para que a gente possa, com algumas informações, tentar diferenciar efetivamente quando se trata de uma comunicação de um espírito desencarnado aqui na Terra. Porque toda comunicação de um espírito desencarnado é uma manifestação mediúnica decorrente do exercício de uma mediunidade. Mas nem toda manifestação mediúnica é uma comunicação de um espírito desencarnado. Então hoje a proposta é a gente fazer algumas reflexões, trazer algumas informações, alguns elementos que ajudem os senhores a fazer essa reflexão e quando se depararem com alguma situação ou outros senhores mesmos vivenciam, alguém conte ou presencie, possam avaliar melhor se efetivamente é uma comunicação de um espírito desencarnado ou não. Tá? Esse tema ele não é novo, já vem sendo trabalhado sempre aqui na casa, talvez os que já frequentam há mais tempo já tenham ouvido algumas informações até que eu vou falar aqui hoje, mas a gente acha extremamente importante a gente falar sobre esse tema, porque apesar de já ser bastante falado aqui na casa, a gente percebe que aí fora, e mesmo aqui também, há ainda muitas dúvidas. Esse tema ele gera muitas dúvidas e principalmente muita confusão, muito desentendimento do que efetivamente é essa manifestação, porque há às vezes muito misticismo envolvido, há falta de conhecimento sobre o tema. Então é importante que a gente fale, até porque cada um que fala, ou cada vez que alguém fala, acaba sempre surgindo uma informação nova, ou às vezes uma didática diferente que faz com que alguém que não tenha alcançado aquilo ou aquela informação passe a entender melhor. Então essa é a proposta, tá? Hoje a gente vai trazer algumas informações com esse objetivo. Aqui está, como eu já falei aqui, manifestação mediúnica, comunicação de espírito desencarnado ou não. Nem sempre é de um espírito desencarnado uma manifestação mediúnica. E para a gente entender isso, por que nem sempre é? A gente sabe que existem muitos espíritos aqui na Terra, sim, mas eles não vêm à Terra a hora que querem, do jeito que querem, fazer o que quiserem, como muitas pessoas imaginam. Geralmente falam, tem um espírito aqui, veio para me perturbar, tem outro falando isso, ou às vezes acabam justificando tudo como sendo um espírito se manifestando, ou um termo que usam infelizmente muito, obsediando as pessoas. Então, para a gente entender como esse processo é complexo e não é assim, o espírito, eu quero ir lá na Terra e fazer o que eu bem entender, a gente tem que partir de uma premissa. E essa premissa é de que existe uma ordem no universo. Existe uma ordem universal. E para a gente entender essa ordem, a gente pode começar pensando em nós. Vamos reduzir um pouco aqui como sociedade, como seres humanos encarnados aqui vivendo numa sociedade. Para a gente viver em sociedade, o que é preciso? Leis. Preciso leis. A gente precisa de normas. Porque senão seria um caos. Ninguém conseguiria atingir seus objetivos. Imagine uma sociedade que não tivesse leis de trânsito, por exemplo. Cada um pudesse andar do jeito que quisesse. Não existe sinal de trânsito. Chega numa esquina, você pode passar direto, não passar. Imagine a quantidade de acidentes que teriam, as pessoas não chegariam, de pessoas machucadas, não conseguiriam chegar aos seus compromissos. Imagine que não tivesse também, por exemplo, lei de propriedade. Você está lá na tua casa assistindo uma televisão, no sofá, de repente entra alguém, vai lá, começa a tomar banho no teu banheiro, usando tuas coisas. Seria impraticável a gente viver em sociedade. A gente precisa dessas leis. Então a gente começa a criar leis, normas, regras de conduta com base no quê? Nos valores dessa sociedade, para que tenham essas regras respeitem o direito de todos, limitem, de certa forma,
os direitos para garantir o direito de todos, o respeito a essas leis. Mas se a gente for, então, pensar agora de uma forma mais ampla, no universo, a gente pode levar essa necessidade de regras para que todos possam conviver em harmonia e atingir seus objetivos, suas funções, a um espaço maior. Vamos pensar agora no espaço cósmico, universal. Imagine os senhores que o Sol não nascesse todo dia, não é no mesmo horário exatamente, mas se não nascesse todo dia, um dia poderia ter 4 horas, depois no dia seguinte ninguém sabia, podia ser 36 horas de dia, e ao contrário, o inverso à noite. Então, às vezes uma semana de sol sem noite, seria impraticável, inclusive, a nossa existência aqui na Terra. Porque o nosso organismo ele é feito, e estamos aqui justamente por causa dos ciclos que existem. Imaginem os planetas, a distância, os movimentos de rotação, de translação, de revolução da Lua ao redor do Sol, como eu disse, se não tivesse esses ciclos, seria impossível a vida humana aqui na Terra. A gente sabe que à noite nosso organismo produz algumas proteínas, enzimas, enfim, isso a Nájula é melhor para explicar do que eu, mas todos nós temos uma noção da necessidade desses ciclos para que a nossa vida possa existir aqui na Terra. Então a gente pode dizer que existe uma ordem universal, não podemos? Claro. Com leis universais, aplicáveis a tudo e a todos, para justamente garantir a vivência e a convivência de uma forma harmônica, pacífica e organizada, para que tudo alcance seus objetivos, realize suas funções. Então, a gente vê que essa ordem natural envolve também a presença dos espíritos aqui na Terra. Há uma complexidade, vários fatores que interferem nessa presença aqui. Porque se a gente for pensar em lei natural, por exemplo, da física, o que acontece? O espírito, enquanto desencarnado, ele é composto, o espírito e o perispírito, Mas aqui na Terra, o que a gente precisa para permanecer, vir e permanecer aqui na Terra durante uma encarnação, por exemplo? Corpo físico. Corpo físico. Sem o corpo físico não tem como o espírito permanecer nessa atmosfera mais densa que é a Terra. Inclusive o professor Mauri Mongrin trouxe uma figura que exemplifica bem isso. Eles diziam, vamos supor que aqui seja um copo, tá? Cheio do quê? De óleo, de azeite. Imagine que esse copo cheio de azeite seria a Terra, uma densidade grande aqui na Terra, a atmosfera terrena, onde nós vivemos. Então ele dizia que nós, enquanto encarnados aqui, seríamos como chumbinhos, bolinhas de chumbo. Que estamos imersos nessa atmosfera densa da Terra. E os espíritos desencarnados que não possuem o corpo físico seriam como rolhas aqui na superfície. Imagine que é uma rolha, tá? Não é aquele marshmallow, não. O desenho é ruim. Mas dá pra gente entender, Uma rolha e aqui os chumbinhos. Então, por mais que você chegue e empurre uma rolha aqui pro dedo, se você soltar, ela faz o quê? Sobe. Ela sobe. Ela não consegue ficar aqui ligada nessa densidade. O espírito também não. O que é preciso? Teria que ter um fio ligado do espírito até o chumbinho, que puxe e segure ele, amarre essa rolha aqui, esse chumbinho, um fio. Vamos supor que puxe. Então, fazendo essa comparação, o que a gente pode dizer? O que seria, então, em termos mais práticos e teóricos, para a gente entender esse fio, o que seria necessário para a gente puxar, entre aspas, para um espírito conseguir permanecer aqui na Terra, vir nessa atmosfera terrena e aqui permanecer? Fluidos. Fluidos? Entrelaçamento fluídico. Mas a qual vontade. seria? Oi? A vontade, a conexão espiritual. Conexão. O médium. Conexão. Ela falou uma frequência, que faz a conexão. A gente sabe que
né? Polissistema, a gente se conecta, as pessoas, os espíritos, por frequência. Mas só a frequência basta, porque a gente sabe também que quando a gente pensa num espírito, a gente já faz essa conexão automática com eles, independente deles estarem aqui se manifestando, né? Então, talvez a gente precise um pouco mais do que só a sintonia e a frequência. Ela é fundamental e é um dos elementos, sim, tá? Mas a gente tem que pensar um pouquinho mais nessa questão. A gente precisa ter ectoplasma também. Os espíritos, para estarem aqui na Terra, e essa conexão se faz também por ectoplasma, para eles se manifestarem, estarem aqui, eles utilizam do ectoplasma que nós produzimos. Então, essa já é uma primeira conexão e já é um fio. Mas a gente pode pensar... Não envolve muitas coisas? Muitas coisas, a complexidade, é isso que eu vou falar agora. Encarnado, desencarnado, Isso. Depressão, uma série de, digamos assim, de amor, compreensão, desamor, uma série de elementos. Está aqui, é muito complexo, justamente para fazer isso e a gente vai chegar lá. Exato, é isso que eu penso. É, isso que eu vou agora prosseguir, que a gente vai chegar lá também. Sim. Tá? Então, esse fio, como até ele disse, é uma variedade de fatores e de elementos. Para a gente entender um pouco essa variedade de fatores e elementos, eu vou dar mais um exemplo agora prático, fazendo uma comparação, que traz e torna muito assim, palpável para a gente entender essa complexidade de elementos. Vamos pensar, nós estamos aqui encarnados na Terra, nessa atmosfera onde tem o ar que nós respiramos, né? Mas vamos supor que a gente resolva mergulhar no fundo do mar, em alto mar, que é uma densidade totalmente diferente, é um outro mundo, é um outro universo, de uma densidade diferente daquela em que nós estamos preparados para viver, que temos condições de sobreviver. Então vamos supor que agora a gente quisesse, estamos aqui, resolvemos, vamos mergulhar em alto mar. A gente teria como agora mergulhar em alto mar, em profundidade? Tem alguém que mergulhe e faça mergulho, ou já fez mergulho aqui? Não? Bom, não tem problema. Então, o que a gente precisaria? Estamos aqui. Equipamento. A gente precisa de um equipamento. Mas a gente está aqui, a gente até está perto do mar, né? 2 quadras aqui. Oxigênio. Uma roupa, oxigênio, então. Mas primeiro, antes da roupa, aliás, antes não, a gente precisa desse equipamento. Mas a gente tem que chegar no mar, né? Temos que ter esse equipamento. Mas temos que chegar no mar. Aqui a gente pode até ir caminhando ali até a praia, estamos perto, mas chega ali, o alto mar está longe, né? Sair nadando, sei lá, 1000 metros, não é, acho que, uma boa solução, né? Já vamos chegar lá, se chegarmos, né? Mas, enfim, é uma possibilidade. Mas tem que ter um preparo também para chegar nadando. Já tem que ter feito um preparo físico, né? De fôlego, enfim, para fazer isso, né? Então a gente precisa do quê? De um barco que nos leve até o alto mar. Mas até onde? Em qual parte do alto mar a gente vai mergulhar? Talvez tenha partes que tenham tubarões, que seja perigoso, que se a gente mergulhar ali, talvez não saia vivo, né? Então a gente precisa primeiro estudar para saber onde que é seguro mergulhar e onde que é mais propício mergulhar. Então a gente identifica um lugar. Aí tá, temos um barco que nos leva? Temos. Aí equipamentos, né? A gente, lá em alto mar, geralmente a água é gelada. Precisamos de uma roupa especial também para ter um escafandro, uma roupa, né, própria de mergulho. Cilindro de oxigênio, porque a gente não respira embaixo d'água. Então temos que pegar também um cilindro de oxigênio, já temos uma roupa, já temos um barco. Mas alguém sabe pilotar esse barco? Não? Então a gente precisa de um piloto, alguém para nos levar até lá. Então vamos arrumar um piloto aí. Então tá, arrumamos um piloto, vamos dizer que ela saiba pilotar, falei, eu piloto, vamos lá, todo mundo, já está todo mundo com equipamento, cilindro, máscara, tá com a roupa, tem tudo, todos os equipamentos, o barco, o piloto, então vamos. Basta chegar lá, já sabemos o local, chegar lá e pular no mar, colocar a roupa e mergulhar? Não. Não? Tem um treinamento para saber como se comportar debaixo de água. Exatamente, a gente tem que saber ter um treinamento. Antes do treinamento, a gente precisa estudar, tem que saber a parte teórica, para saber porque, segundo eu sei,
não sou muito conhecedora também, mas tenho amigos que mergulham e que informaram isso. A gente não pode descer de uma vez a pressão. Existe uma pressão diferente. Então a gente tem que, dentro de um tempo, você pode ir até um determinado metros, né, uma metragem embaixo do fundo do mar, tem que fazer uma compensação, depois você vai descendo. E a mesma coisa para subir. Você também não pode subir de uma vez, senão pode dar uma embolia pulmonar, algum problema pulmonar, enfim, no cérebro, e você acabar ficando lá embaixo d'água mesmo, né? Mas, então, a gente não pode só ir, a gente tem que ter um entendimento, um conhecimento teórico, tem que ter o treinamento prático também, para a gente conseguir mergulhar e ter esse o nosso objetivo desse mergulho em alto mar. Então vocês vejam, e isso eu dei alguns elementos só, mas provavelmente ainda tem mais elementos de mergulho. Não pode mergulhar sozinho, né? Tem que ter uma pessoa ali, eles têm um termo lá, mas que é o apoiador, enfim, porque se der algum problema com um, o outro pode pegar e puxar. Então é muito complexo. E a gente pode fazer essa analogia como sendo aqui na atmosfera onde nós respiramos, como se nós fôssemos espíritos desencarnados nesse polissistema, como se fosse o espiritual. E lá embaixo, no alto mar, naquela densidade do fundo do mar, no polissistema material, que seria a Terra onde nós estamos aqui dentro. Então vejam que não é assim, eu quero ir e vou, né? Tem toda uma ordem, essas leis que têm que ser respeitadas, né? Então a gente vê que além do conhecimento teórico e prático, a gente tem que ter todos esses elementos, equipamentos, mas só isso basta também? Não. Acabou por aí? Já tenho tudo, já sei mergulhar, eu vou. Tem que ter uma finalidade, né? Uma finalidade. Então, aí a gente vai ver outros requisitos. Pra quê? Que entra aqui. É um projeto, primeiro. O que você quer fazer? Então, eu quero, aí o espírito, por exemplo, vamos pensar, Dr. Leocádio, eu quero ir à Terra, fazer mensagens, prescrever receitas, fazer atendimentos, né, que era o que ele fazia aqui. Mensagens psicografadas, psicofonadas, atendimentos, prescrevia receitas. Então é o quê? Né? É o projeto. O irmão Grimm, o projeto dele era o quê? Dar aulas na SBE, uma vez ele dava 4 aulas por mês, né? Toda sexta-feira, então eram 4 turmas. Eu quero ir dar aula. Mas aí vem qual é a intenção? É o para quê? É a finalidade que você falou. Que é para que você quer dar aula, fazer mensagens? O objetivo. É o objetivo, o para quê? Aí então, Leocádio, mensagem, atendimentos para quê? Ajudar as pessoas a se curarem, a ter mais saúde, a melhorarem o seu equilíbrio, enfim, ter mais conhecimento sobre saúde e poderem se administrar melhor na saúde. O irmão Grimm dar aulas, para quê? Para mudar a mentalidade, para ele ajudar as pessoas a entenderem, mas desmistificar o espiritismo, entenderem conceitos novos, ele trazer um entendimento diferenciado daquele que se perdeu, ele fazer essa separação do joio e do trigo, que se misturou nos conceitos da doutrina dos espíritos, pela prática, às vezes equivocada, o entendimento, a interpretação equivocada, nossa, que somos quem exerce o espiritismo, a doutrina dos espíritos, que é o espiritismo. Então ele tem a intenção é o para quê, né? E ainda tem a sustentabilidade, que é o como você vai fazer. Tem sustentabilidade? Esse local onde você vai fazer, existem pessoas, há uma prontidão mental para começar, para receber essas mensagens, esses atendimentos, essa nova conceituação? Existem pessoas, médios, que deem suporte a esse teu objetivo? Então aí faz a sintonia, né, que a Vilma falou, vai fazendo essa frequência e vai dando sustentabilidade a esse projeto, que geralmente não é só do polissistema espiritual, porque ele se conecta com pessoas aqui que também têm esse objetivo, essa proposta, esse projeto,
e faz essa integração para que aquele objeto, aquele projeto alcance o seu resultado no final. Então a gente vê que é muito complexo a presença de um espírito desencarnado aqui na Terra. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ver que não existe essa questão, essa ideia de que o espírito vem aqui a hora que quer, fazer o que quer, sem qualquer norma, sem qualquer objetivo, ou enfim. Né? Agora, uma coisa importante que a gente também pode comentar é que às vezes esse projeto se dá, se faz essa conexão, tem o projeto, tem a intenção, tem a sustentabilidade e começa a fazer o projeto. Então vamos supor que o Dr. Leocádio fizesse esse projeto comigo e achou, e eu comecei aqui, ele começou a fazer uma comunicação, fazer mensagens através de mim, atender as pessoas começaram a se curar, viver melhor. E aí começam a me agradecer, falando que eu sou especial, que eu curei ela. Na verdade não fui nem eu, porque eu não tenho conhecimento, foi o Dr. Leocádio, através do conhecimento dele, através da minha participação. Mas as pessoas começam a me elogiar, me agradecer, e a minha vaidade começa a aumentar, a aflorar. E eu começo mas eu sou especial, né? Só um minutinho, deixa eu só terminar isso. Eu sou especial, puxa, eu curei, né? Eu vejo espíritos, né? Ninguém vê. Puxa, acho que eu posso começar, né? Ganhar uma coisinha aí, né? Vou começar a cobrar isso, pode render pra mim, né? Ninguém mais consegue, só eu, então, né? Só que aí o que acontece? Eu estou desvirtuando o projeto, porque uma coisa que eu ainda não disse é que todo esse projeto, essa intenção, essa sustentabilidade tem que estar embasado no quê? Num campo moral, ético. E tem que ter a finalidade do crescimento de todos, de uma construção positiva no bem. Então, se eu faço um desvio, eu estou infringindo essa lei moral, ética, e aí já não tem mais o quê? Sustentabilidade para aquele projeto. Isso daí vai fazer que a sintonia não ocorra mais com os espíritos desencarnados. E essa equipe vai se afastar, porque ela não vai... Primeiro que pelas leis naturais não vai haver sintonia, então não vai mais ter como ela ficar mesmo, ela vai se afastar. Não é se afastar porque, não gosto, você é mal. Porque não há mais a lei natural da sintonia, da frequência, da ressonância. Não vai permitir mais essa sustentabilidade para que o projeto continue. Entendeu? Pode ser que eu, como médium, já não veja mais os espíritos, mas continuo fazendo aquele trabalho. Durante o período em que a gente fez o trabalho junto, eu adquiri algum conhecimento, sei que quando alguém tem determinada doença, o Dr. Leocádio prescrevia tal medicamento, e aí eu continuo prescrevendo algumas coisas, como se eu estivesse vendo, como se fosse ele. Mas em pouco tempo vai perceber que o resultado já não vai mais ser o mesmo, a mensagem não vai mais ser a mesma. Porque os atendimentos que o Dr. Leocádio fazia, e todos esses projetos, eles são bilaterais e não era só a receita, não era só o medicamento. Inclusive ele disse que isso era o de menos, isso era importante para ajudar a pessoa a alcançar um pouco mais de equilíbrio, até psicológico, porque ela tomando o medicamento, ela achava o medicamento, ou o chá, enfim, que ele receitava, ela achava que já e estava sendo, não só achava, ela estava sendo atendida, mas psicologicamente ela já melhorava o psicológico dela, e os espíritos conseguiram fazer um atendimento melhor, mais profundo, mais amplo. Então, o principal era o atendimento espiritual, né? E se eu desvio e a equipe se afasta, é óbvio que o resultado não vai mais ser o mesmo, não vai dar certo, né? Então a gente tem que ter essa ideia também. E outra coisa, os espíritos vêm à Terra não só para se manifestar ostensivamente, né? Existem vários espíritos que têm projetos, intenções de sustentabilidade para fazer um trabalho em conjunto, mas sem necessariamente fazer uma comunicação como o Dr. Leocádio e o irmão Grimm faziam através de aulas de coisa. Eles atuam aqui com ectoplasma, às vezes com pesquisadores nas universidades que estão buscando
né, um entendimento, uma informação, avançar no conhecimento científico. Então eles fazem essa integração, mas não necessariamente vão se manifestar ostensivamente como uma comunicação. Vamos intuir, né? Através da intuição, exatamente, né? Através de outras mensagens, através de intuição, às vezes de sonhos e tudo. São mensagens espíritas, também de espíritos desencarnados, mas são mais sutis, não são essa mensagem, né, ostensiva que a gente vê através de um médium, né, falando, um espírito se comunicando através de um médico de uma forma mais ampla. Porque existem espíritos também no polissistema espiritual que ainda não têm essa condição de vir aqui na Terra sozinhos, porque eles não têm todo esse preparo, vamos dizer assim, né, dos equipamentos, do conhecimento, enfim, e de condições efetivamente para vir aqui e fazer uma manifestação. Mas significa que eles não possam vir à Terra? Podem. Só que eles, quando vierem, eles vêm devidamente tutelados pelos seus orientadores e instrutores espirituais. Né? Então, por isso que a gente começa a ver, quando a gente começa a enxergar esse quadro maior, essa ordem universal que existe, dessa complexidade da presença de um espírito na Terra, dentro dessa ordem, dessas leis naturais cósmicas, a gente começa a entender que não há manifestação de espíritos para o mal. O espírito não vai vir aqui se manifestar para fazer o mal ou prejudicar alguém. Então, por aí já começa um elemento essencial numa análise de uma experiência em que há alguma manifestação mediúnica, para a gente identificar se efetivamente é comunicação de um espírito, se é espírita naquela manifestação ou não. Por quê? Porque não vai estar dentro desse projeto aqui da moral, da construção positiva no bem, do crescimento de todos. Né? Ele vai estar aqui tutelado para aprender também. Nas aulas do irmão Grimm ele disse que tinha sempre muitos espíritos lá assistindo também às aulas, porque eles também aprendiam. Inclusive, o próprio irmão Grimm falava que aprendia muito conosco. Eu acho que ele aprendia a ser paciente, tolerante, né, com as nossas deficiências, porque, né, ele era um espírito extremamente evoluído. Então a gente ficava até assim, né, ele falava que aprendia muito. Então eles vêm com essa proposta, com projeto, com intenção, com sustentabilidade, mas devidamente tutelados, né, porque senão não haveria ordem, a gente estaria negando Deus, né, como Criador de tudo, de todo o universo, inteligência suprema. Não seria inteligente não existir uma ordem, não seria inteligente, né, cada um poder fazer o que quisesse, desrespeitando o outro. Há uma organização cósmica. Exatamente, a organização cósmica. E aí a gente pode trazer mais alguns elementos que falam especificamente, a gente até agora tratou mais ou menos da presença, da vinda do Espírito para a Terra, para a gente ver essa complexidade, que não é esse oba-oba, ninguém vem aqui a turismo, né? Mas quando ele faz uma mensagem, também alguns requisitos que a gente pode pensar sobre a mensagem espírita, né? Para saber se é um espírito desencarnado, e isso também de médiums, né? Que se dizem espíritas, para a gente ver se é uma mensagem que está de acordo com a doutrina dos espíritos. A primeira coisa é que toda mensagem espírita, ela tem que respeitar os princípios básicos do espiritismo. Como eu acabei de mencionar, Deus é um deles. Então, se não tiver de acordo, não tiver uma coerência com uma inteligência suprema, aquela mensagem, né, não, provavelmente, certamente, não é uma mensagem espírita, muito menos de um médium desencarnado. Porque para o médium desencarnado poder se comunicar e fazer uma mensagem aqui de uma forma ostensiva, ele já tem que ter alcançado todo aquele conjunto, né, moral e ético para essa construção. Mas principalmente a gente pode também ressaltar o respeito ao livre-arbítrio, que é outro princípio. Porque a gente vê muitas vezes que muitas mensagens, ou muitas pessoas que se dizem médium, ou que é uma comunicação de um espírito, trazem mensagens impositivas. Falando, você tem que se separar, você tem que largar esse emprego, você tem que... Já é um grande indício que aquilo não é uma mensagem de um espírito. Por quê? As mensagens espíritas e de espíritos desencarnados, elas são orientativas. Elas jamais vão e nem podem interferir no livre-arbítrio da pessoa. Dizer o que ela deve ou o que ela não deve fazer. Ela vai trazer elementos para que a pessoa alcance um conhecimento maior, reflita, medite sobre alguns pontos
que levem a ela a concluir, tomar as decisões, fazer as escolhas que ela achar melhor e tomar as decisões que ela entender mais adequadas. Não o médium ou o espírito desencarnado manifestante que vai direcionar o atuar daquela pessoa. Inclusive, numa das aulas de Montbrin, que a gente ouviu na semana passada, de 2019, ele estava falando que isso, se um espírito fizesse isso, ele estaria violando a lei natural evolutiva, que é a lei da reencarnação, onde nós aprendemos e evoluímos através da responsabilidade que assumimos pelas nossas escolhas. Pelos nossos erros e acertos, a gente vai evoluindo. Os espíritos não vêm aqui para nos blindar, não há blindagem de ninguém. O melhor que você seja, você pode ser Madre Teresa de Calcutá, né? Chico Xavier, exemplos, né, do bem, do amor, mas ninguém está blindado. Por quê? Justamente por causa dessa lei natural evolutiva, onde a gente tem que assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas e fazer o aprendizado em razão das consequências delas. Inclusive, ele diz que às vezes tem espíritos no polissistema espiritual extremamente inteligentes, com cultos, com conhecimento enorme, mas que não têm condições de vir à Terra e fazer comunicação, porque eles não têm essa capacidade desse equilíbrio emocional para não interferir no livre-arbítrio das pessoas ainda. Porque eles têm uma visão analítica, diferente de nós, eles conseguem ver desdobramentos das escolhas que puderem ser feitas, e ele disse, se ele evitasse, fizesse que a pessoa não passasse por aquilo que ela tem que passar, e não é determinismo, é escolha decorrente do livre-arbítrio da pessoa, tá? Mas se ela não passasse pela responsabilidade dela sofrer as consequências da própria escolha, ela perderia aquele aprendizado que ela faria através daquela experiência. Não seria eficiente. Então não seria inclusive prejudicial para a pessoa, porque ela não vai estar evoluindo. Ela vai evoluir, mas vai perder uma chance de evolução que seria decorrente da escolha dela, da decisão que ela tomasse. Por isso que é tão importante a gente ter essa consciência das nossas responsabilidades pelas nossas escolhas, sabendo que os espíritos não vêm aqui para decidir por nós, para dizer faça isso ou faça aquilo. A mensagem é sempre orientativa, até porque a doutrina espírita não ensina o que pensar, ela ensina a pensar. Então o trabalho dos espíritos é vir aqui nos ajudar a alcançar um conhecimento maior, fazer autoconhecimento, para que com esse conhecimento e esse autoconhecimento a gente possa avaliar as situações de uma forma melhor, mais clara, e aí sim fazer melhores escolhas e tomar decisões melhores na nossa vida, que não nos prejudique. Esse é o trabalho deles, não é vir aqui salvar ninguém ou impedir que a gente passe pelo que a gente tiver que passar em decorrência das nossas escolhas. Eles oferecem os meios, mas não comandam. Não comandam, eles não determinam, não dizem. E aí, outras características da mensagem mediúnica é que ela vai sempre ter uma forma. É até difícil e parece assim, muito óbvio que a mensagem tem uma forma. Por quê? Aqui na Terra, a gente precisa de forma para tudo. A gente só entende as coisas com forma. Se eu falar do Dr. Leocádio, mas como que ele é? A gente vai imaginar aquele rosto já. A gente identifica pela forma. As pessoas, uma cadeira, tem que ter uma forma de cadeira. A gente precisa, na Terra, é um planeta, um mundo onde a gente vive material, que a gente precisa de formas para a gente alcançar um entendimento. Né? Às vezes pode falar, mas o ar não tem forma, tem a forma gasosa, se você fizer assim você sente, né? Então você tem uma forma, que por mais que a gente não veja com os olhos, a gente sente com o tato, com a pele, né? Então tudo aqui tem forma. A forma da mensagem mediúnica também, ela pode ser uma psicografia, pode ser uma intuição, pode ser uma psicofonia, enfim, tudo tem forma. Outra coisa, significado. Toda mensagem mediúnica vai ter significado. E o que é significado? Significado é ser traduzível para quem recebe a mensagem, ser inteligível para quem está recebendo a mensagem. Então, se eu chegar aqui para fazer essa palestra, vamos dizer que eu falasse alemão, eu começasse a fazer a palestra toda em alemão. A não ser se alguém aqui falar alemão,
né? Mas alguém fala, não sei, talvez entenda. A Vilma e a Brigitte. Mas só elas entenderiam. Qual seria a função, né? Para que eu estaria aqui falando com todos os senhores? Eu vou falar assim, perdi uma hora lá do meu tempo, porque eu saí, não entendi nada do que ela falou, né? E não só a questão de língua também, a questão da mensagem em si. Não adianta ele vir e trazer aqui uma forma de Albert Einstein pra gente, por mais que ele fale em português e fale as coisas, quem não tiver uma base não vai entender nada. Então a mensagem tem que ter um significado, porque além do significado, ela tem que ter um uso. O que ela traz, as informações da mensagem, quando você entende, é inteligível, aquela informação ela vai te ser útil, vai ter uma utilidade para você fazer uma transformação em alguma coisa. Você alcançar um nível diferente daquele que você tinha antes. E aquela informação pode ser útil para você resolver um problema, um desafio seu, uma resposta que você estava buscando, aquela informação vai trazer. Às vezes ali na frente você vai passar por uma situação que aquilo já estava te preparando para enfrentar. Sair de uma situação de perigo, né? Sair de uma situação de perigo, ela vai ter uma utilidade. E é por isso que a mensagem mediúnica, a mensagem de espíritos desencarnados e de médiuns espíritas, ela não faz descrições em geral. Em geral, né? A não ser que tenha uma utilidade você fazer uma descrição. Chegar aqui e falar, olha, eu estou vendo do lado do senhor um espírito que está assim com uma boca meio estranha, um olho arregalado, um cabelo, parece meio assustado, eu não sei, esse espírito aí é meio escuro, tá... Não estou vendo nada não, tá? Fica tranquilo, tá? Eu não tenho essa capacidade de enxergar, da vidência. Mas estou falando, qual seria a utilidade? Ele sairia daqui provavelmente em pânico, apavorado, que tem um espírito do lado dele. Não teria utilidade nenhuma, só desequilibrar a pessoa. Até por mais que eu fale também que é um espírito assim bonito, belo, enfim, descreva, tá, e daí? Não tem utilidade. Né? E como só eu enxergo, se eu falar aqui primeiro, os senhores também não vão ficar sabendo, não é, não vai ter utilidade nenhuma, né? E cada um dos senhores vai interpretar de um jeito aquela descrição. Então vai interpretar de um jeito e pode ser mal interpretado. E esse mal interpretado pode ser prejudicial também. Né? Então não tem utilidade. Então em geral não é descritivo. A não ser que eu fale, olha, tem um espírito aqui que está pedindo para eu falar isso para o senhor. Ele está dizendo que é sua mãe, seu pai é moreno. Aí descreve a pessoa para que aquela pessoa, para que aquilo faça um significado nela e realmente ela aí absorva aquela informação. Mas aí tem a utilidade. Tá? Mas em geral, descrição pura e simples eles não fazem também. Então, forma, significado, uso e uma função. E a função da mensagem espírita é sempre muito ampla. E ela é sempre construtiva no bem. Ela sempre vem para uma transformação para melhor, para um momento melhor, para um crescimento. Então, essa é a função da mensagem espírita que está ligado com aquele princípio moral que a gente falou ali. E sempre de crescimento, de transformação para melhor, para o bem, para um momento melhor. Então, às vezes, a mensagem vai vir, estava passando por uma situação de angústia e traz uma mensagem que aquilo alivia a pessoa. Traz um momento melhor em que ela consegue se reequilibrar para enfrentar o que ela tiver que enfrentar e seguir. Né? Às vezes traz aquela informação que o pesquisador estava buscando há tempos e, de repente, traz uma informação ali que ele consegue concluir uma tese e alcançar um resultado e que vai beneficiar na medicina muitas pessoas que estão doentes com aquela informação que ele alcançou. Né? Essa função ela é muito ampla, não é individual, é sempre maior. Tá? Mas aí, para a gente já encaminhando, né, para o final, a gente tem que pensar que, infelizmente, a mediunidade, muitas pessoas, ela se limitou muito a fenômenos. As pessoas, quando você fala em mediunidade, já pensam em médiuns pontuais, em pessoas que têm evidência, em que fazem comunicação. Mas a mediunidade, como todos nós somos médiuns, a mediunidade é o exercício
de vida que cada um de nós fazemos o tempo todo na nossa vida, com o uso da nossa faculdade mediúnica, do nosso livre-arbítrio, fazendo as nossas escolhas e mediando situações de nós, com o nosso próprio ser, com Deus, nosso Criador, com as pessoas, com as coisas e com o mundo, nessa relação, né? Com as pessoas, com as coisas e com o mundo. Ele está sempre intermediando e mediando situações e fazendo a nossa caminhada evolutiva, o nosso aprendizado. Então a mediunidade, ela não se resume e não se limita a centro espírita, não se resume e não se limita a fenômenos espíritas. A mediunidade é o que todos nós fazemos no nosso dia a dia. E se a gente pensar que todos nós estamos mergulhados nessa mentalidade, nessa ordem universal, nessa organização cósmica, e que, mediando situações a cada momento, emitindo pensamentos e sentimentos, a gente começa a ver que a gente interfere em tudo, influencia, interfere, porque a gente está conectado a tudo e a todos, não há isolamento. E aí a gente começa a entender a nossa responsabilidade com o que a gente faz, não só com o que a gente faz, com o que a gente pensa, mas com o que a gente lê, com o que a gente ouve, com os lugares que a gente frequenta. Né? Às vezes você fala, eu vou naquele ambiente onde está uma frequência baixa de conversa, de nível, né, com bebida alcoólica, por exemplo, e você fica ali num ambiente, você fala, mas eu não estou fazendo nada, eu só estou aqui. Não existe eu só estou aqui. Né? A gente está interagindo, a gente está absorvendo. Né? Então, porque você entra nessa rede. Então a gente começa a ver a responsabilidade e também da gente fazer esse entendimento da necessidade da gente ampliar o nosso conhecimento. Está sempre buscando a verdade, o conhecimento, estudando, pesquisando, né? Ampliando essa plataforma. Desmistificando, é essencial a gente desmistificar, porque o misticismo ele vem porque às vezes a gente não consegue explicar uma situação e a gente não tem o conhecimento, mas aí começa a dar explicação mística para aquilo. Não, vamos estudar. Hoje em dia, graças a Deus, a física quântica trouxe tanto esclarecimento para tanta coisa que antigamente não existia explicação científica, né? E hoje em dia nós já temos, né, essa oportunidade de aprender, de evoluir através disso. O irmão Grimm, ele trouxe essa frase que a mediunidade é a fecundação entre o conhecimento novo e o velho. Porque justamente por isso. Porque a gente exercendo a mediunidade, a gente vai alcançando esse conhecimento novo. Vai fecundando, né, entre o velho, que a gente já alcançou, né, que ele não deixa de existir, inclusive ele é a base para que a gente possa fazer um conhecimento novo. A gente só alcança o novo com base no que a gente já alcançava. Aí a gente começa a rever, ressignificar, vem uma informação nova, a gente fala, puxa, isso aqui ou já não faz mais sentido, ou estava equivocado, ou estava certo, mas agora isso já não faz mais sentido com a evolução do mundo e das coisas e das pessoas, e você começa a ressignificar. Então você vai fecundando esse conhecimento novo, através do que você já tinha embasamento, né? E vai evoluindo, né? E se aperfeiçoando. Eu acho que basicamente, assim, era isso. Eu acho, o tema é muito vasto, tem muita informação, né? A gente, quando falou aqui, por exemplo, né, que não há manifestação de espíritos para o mal, aí pode ser que alguns dos senhores pensem, mas e aquilo que eu vivenciei? E aquela minha tia que a minha prima viu, que já tinha desencarnado? Aí pode ser inúmeras outras coisas, também manifestações mediúnicas, mas não especificamente de um espírito desencarnado, às vezes do próprio médium. Animismo. Que são, o animismo, ideoplastia, leitura de registros, holografia, que são temas que a gente não tem como hoje trabalhar, porque já esgotou nosso tempo e cada um deles daria uma palestra única, mas já vem sendo falado pela Nájila aqui em todas as palestras dela, quase ela fala sobre eles, né? E futuramente vamos continuar certamente falando também, esclarecendo, mas o importante é, se os senhores saírem daqui hoje, conseguindo, com esses elementos que nós trabalhamos, já ter um caminho para analisar melhor uma mensagem, uma comunicação, um fenômeno, e avaliar melhor se aquilo está dentro desse quadro,
né, do que a doutrina espírita, dessa ordem universal, dos princípios básicos, se é construtivo para o bem ou não. Em concluindo que aquilo seja, que trouxe uma transformação para melhor e que realmente aquilo pode sim ser uma comunicação do espírito, ok, ótimo, conseguiu avaliar. Viu que não era? Saiba que tem essas outras todas hipóteses aqui, né? E que daí pode buscar um entendimento do que aconteceu. Marcar um gabinete, se for um caso específico, aqui no centro a gente tem esse atendimento, mas o importante é que a gente comece a desmistificar as comunicações e as mensagens mediúnicas. Tá? Eu espero que tenha sido válido aí, que consigam absorver isso e começar a avaliar melhor, inclusive divulgar isso para as outras pessoas, porque todos que aqui comparecem, imaginamos, no mínimo são simpatizantes da doutrina dos espíritos. E às vezes muitas pessoas chegam e perguntam para os senhores, às vezes não frequentam o centro, nem são espíritas, mas você que frequenta lá o centro espírita, você que se diz espírita ou que gosta dessas coisas, alguns falam, me diz aí, olha o que aconteceu comigo, ou a fulana me contou o que aconteceu. O senhor já tem elementos para fazer uma avaliação mínima e dizer, olha, isso, pelo que você está me contando, parece que não é. A gente também dificilmente vai ser assertivo e dizer não é nada disso, não existe, isso não é, a gente fala, mas tem outras coisas que podem ser, se você quiser, a gente, se vocês não souberem explicar, convidar a pessoa para vir, marcar um gabinete se for necessário. A gente está aqui sempre aberto para responder as perguntas, até por WhatsApp às vezes, tirar dúvidas. É só vir aqui e conversar com a gente. Tá? A gente vai ouvir agora a mensagem do irmão Leocádio e depois fazer os passos.